Estamos ainda no livro Vinho de Luz, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Como nós já havíamos falado, a leitura desse livro, às vezes, nos chama para compreender um assunto, 2, 3, até 4 capítulos. Lógico que eu posso ler capítulo a capítulo de forma isolada, mas eu compreenderia muito mais se eu conseguisse fazer as conexões desses capítulos. Então, no caso, aqui, a lição de número 159, que é brilhar, é anterior a essa, aí vem, olha, vejam bem, brilhar é de 159. A 160, filhos da luz. Anterior é brilhar. A 160 é filhos da luz. Lógico que quem brilha é a luz. 161, cristãos. Então, como eu já disse, quando nós lemos apenas os capítulos deste livro, só o capítulo já é uma mensagem. Então, é como se ele estivesse dizendo: brilhem, filhos da luz, cristãos. Compreenderam? É o mesmo assunto, de maneiras diferentes. Como brilhar, nós vimos no encontro do sábado passado, eu só vou lembrá-lo porque, como eu falei, nós vamos precisar ter algumas referências a ele para dar continuidade nesses 2 últimos e fecharmos um assunto para, então, no próximo sábado, entrarmos em um assunto diferente. Então, no assunto anterior, do sábado passado, era 159, é brilhar. E aí, Jesus havia nos dito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Lembremos que estás nos céus, plural, e não no singular. E isso são chaves. A Bíblia são cheio de chaves para o entendimento. Para que eu penetre na letra, eu preciso compreender as chaves do significado. Ora, estaria Jesus pronunciando céus? Será que Jesus não sabia que só existe um céu no singular? Teria ele pronunciado errado, ou os apóstolos escrito no plural, porque não sabia a diferença entre singular e plural? Lógico que não. A intenção é clara, colocar céus no plural, porque ele não estava falando dos céus onde nós imaginamos encontrar Deus e tudo mais, e céus no plural, porque é o céu de cada um de nós. Como cada um de nós tem um céu onde buscamos uma paz interior com a nossa consciência, então ele é no plural, né? Por isso que ele está dizendo: glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, e não no céu. Nos céus, quer dizer, vendo você fazer boas obras, as pessoas vão glorificar o Pai que lhe criou e o Pai que lhe mantém inspirado, o Pai que lhe dá a possibilidade de fazer obras, que está você conectado com ele, no teu interior. Bom, agora vamos falar sobre a lição de hoje, 160. Filhos da luz. Então, brilhem, filhos da luz. E aí está aqui. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: andai como filhos da luz. Muito bom essa passagem, tá? Para nós entendermos esse versículo, vamos na Bíblia para pegar o tema do título. E o tema do título do capítulo 5 é outrora e agora. Antes e agora. Mas ele está focando agora somente o capítulo 5, versículo 8. É muito bonito esse tema, tá? Porque Paulo vai falar assim que a gente não deve levar a vida como um pagão. O que adianta a gente dizer que é cristão
e quando as pessoas observam a nossa maneira de viver a vida, não vê diferença nenhuma entre nós que dizemos seguir Jesus, aqueles que não acreditam em Deus e aqueles que são budistas, aqueles que são de outras denominações religiosas. Afinal de contas, para que nos tornamos cristãos? Se o cristianismo passa a ser algo que nos impede de ser feliz, para muitos de nós pensamos assim, traga isso aí para lá, Deus me livre, não sei nem por que eu me tornei cristão. Porque às vezes o cristianismo nos esclarece algumas regras, algumas leis que não nos deixam muito à vontade de viver uma vida como gostaríamos de viver. É melhor viver na ignorância, pensando que todas as escolhas, toda a visão que nós temos do mundo está absolutamente certo, porque eu acho que está certo e acabou. É melhor viver num mundo onde eu acho que não existe um Deus ou alguém melhor do que eu e simplesmente eu que determino as regras e o certo e o errado dentro do meu mundo e da minha consciência. Assim eu não vivo em conflito com a minha consciência. Eu acredito que eu sou o certo, o que eu penso é certo e o que eu faço é certo. Mas a partir do momento que eu passo a acreditar que existe algo além de mim, seja qual o nome eu dou, Yahvé, Jeová, Jesus, Krishna, Avatar, é o nome que eu quiser dar, não importa. Mas que eu penso que esse ser, essa coisa, esse pensamento, sabe mais do que eu e criou algumas regras que eu devo seguir. Pronto, a partir daí eu vou começar a aferir, medir, relacionar o meu padrão de pensamento, de comportamento, de sentimento com isso que eu aceito ser maior do que eu. Bom, aí começa o problema. Porque aí a religião já não é mais uma resposta, ela é uma cobrança. Ela já não é mais uma expectativa saudável, ela é pesarosa. Eu não posso mais fazer qualquer coisa sem sentir culpa. Eu não posso agir de qualquer maneira sem me sentir que eu estou infringindo ou contrariando aquilo que eu admiti melhor que eu, maior do que eu. Bom, então, Paulo está dizendo assim, andai como filhos da luz. E aqui está uma coisa muito bacana que eu acho no Evangelho, mais uma vez, são as chaves do Evangelho, porque Paulo fala que nós somos filhos da luz. E Jesus diz que na Bíblia, se referindo a Jesus como filho do homem. E nós sabemos que todos nós somos filhos de mulher. Agora sim a coisa ficou meio complicada. Por isso que os significados são importantes. Quando nós falamos filhos, estamos querendo falar sobre origem, vendo de onde viemos. Quando eu falo filho de peixe, peixinho eu estou dizendo que esse filho, que esse filhote é de peixe. Então, quando eu falo filho da luz, eu estou dizendo que nós viemos de uma luz. A luz nos criou, certo? Filhos de mulher. Então, dizemos que nós nascemos de mulher. Viemos gerados pela mulher. Filhos do homem. E esse homem, quando Jesus fala, quando a Bíblia coloca no Novo Testamento, ele fala do filho do homem relacionando a Deus. E é a primeira vez, e é o único, a ser chamado em toda a história da humanidade como filho do homem. E então é uma coisa para nós pensarmos, por que Jesus não é filho de mulher? Já pararam para pensar? E sim filho do homem? Eu sei que isso nos chama rapidamente a mitologia, aquelas histórias fantásticas, que veio um anjo, né, e etc., engravidou Maria, mas assim mesmo ele seria de mulher. Então ele usou a mulher.
Como houve a concepção, nós não vamos aqui discutir. Mas que no final acabou na mesma, engravidando uma mulher, por que não chamam ele de mulher? Mas Jesus mesmo não se refere a si mesmo como filho de mulher. Ele diz assim a João Batista: dos nascidos filhos de mulher, João Batista é o maior, mas no reino dos céus, o menor. Agora, se ele está falando que dos nascidos filhos de mulher, João Batista é o maior, ele está falando que é maior do que ele? Não, é que ele não se considera filho de mulher. Ele é filho do homem. Então, o que significa filho de mulher? Espíritos que renascem comprometido com a samsara do budismo, que eles falam lá, né? Ou comprometidos com a reencarnação do espiritismo. São espíritos que vêm do ventre de mulher, nascem com débito, resgate, são reencarnacionistas, presos nessa roda gigantesca da vida de morrer, renascer, remorrer, renascer. Isso vindo pelo processo natural da reencarnação. Quando este espírito já resgata todos os seus erros e se livra dessa samsara, dessa obrigação de reencarnar por necessidade expiatória e provacional, ele então passa a ser chamado filho do homem. Por quê? Porque ele só vem em missão. Quando nós estamos falando filho da mulher, filho do homem, filho da luz, não estamos falando da maneira de concepção da criança, né? Nós estamos falando de um sentido figurado. Nós estamos intitulando para separar um do outro. Então, os espíritos, filhos do homem, se eu falar assim, são os espíritos que não têm mais resgate com o planeta Terra. Então, eles são chamados sempre filho do homem. Aliás, nós somos todos filhos do homem, porque só é Deus que cria todos os espíritos do universo. No entanto, ainda num processo de evolução, precisaremos ser comparados à mulher, no sentido de material. Então, quando eu nasço da mulher, filhos de mulher, quando eu digo assim, eu estou dizendo, somos ainda muito material, muito físico, muito corporal, né? Não estamos ainda totalmente despertos no campo espiritual, não nos resgatamos, não nos libertamos dos erros de consciência, da nossa consciência. Então, isso nos faz termos resgates espirituais com as pessoas que estão reencarnando neste planeta, inclusive com o planeta. Então, somos filhos, eu poderia dizer assim, filhos do planeta. Aí eu estaria ligando ao planeta Terra. Eu estaria falando apenas desses seres que cometeram um erro com o planeta, que é quase impossível. Numa convivência, nós sempre erramos com pessoas. Então, é melhor dizer filhos de mulher. Filhos de mulher nesse sentido. Então, João Batista foi o espírito mais evoluído depois de Jesus a estar na época de Jesus na Terra, ainda assim filho de mulher, resgatando. E é verdade, tanto que ele foi decepado a cabeça para resgatar esse último momento dele na Terra. Mas era a última reencarnação dele na Terra e agora ele passaria no reino dos céus. A chegar pela primeira vez no reino angelical. Quando alguém me pergunta assim, aonde eu encontro na Bíblia o momento que um espírito dá a sua última reencarnação neste planeta e passa, então, a reencarnar em planetas mais evoluídos ou reinos mais evoluídos, como os reinos angelicais. João Batista é um deles, passando a ser o mais simples, o menor no reino dos céus. E ele, que era um grande missionário na Terra. Então, compreendemos que os filhos da luz somos todos nós. Tecnicamente somos. Todos fomos criados pela luz do amor. No entanto, essa luz está muito apagada ainda dentro de nós. Está muito fosca.
ou ainda pelas nossas necessidades materiais, nossa ganância, nossos propósitos, nossos sonhos, que são todos materiais. Nenhum deles são espiritual. E nesse sentido, eu ainda estou muito vinculado à mulher. E não, eu estou cada vez mais parecido, no sentido não de mulher pejorativa da imagem feminina, a mulher no sentido material, físico, corporal do planeta. O oposto do espiritual é o material. O material, para nós seres humanos, é o corpo. Depois a matéria que a gente utiliza, mas o corpo é o principal, sem ela. E no espiritual, é nós, o espírito, a consciência, o perispírito.